Olá! Agora então que nós já vimos expressões algébricas, né, e o valor numérico delas, a gente já está preparado, né, para entrar mais profundamente na álgebra, né? Essa parte da matemática muito famosa chamada de álgebra. Então vamos começar entendendo, né, o que são termos ou monômios, né? Assim, são duas palavras, né, para uma mesma coisa, mas o nome mais famoso é monômios, tá? Monômios. Mas às vezes também aparece como se fosse termos, tá? Então vamos lá. O que são monômios, né? O que é um monômio? Então, ó, um monômio é o quê? É um número, né? Um monômio é um número. Então, tudo bem, é um número, beleza, a gente já sabe. Mas também pode ser outra coisa. Um monômio, então, é um número ou ele é um produto. Ou seja, ele é uma multiplicação. Produto é multiplicação. Multiplicação de quê? De um número por uma ou mais letras. Então, gente, o que é um monômio? Um monômio é um número, ou então ele é a multiplicação de um número por uma ou mais letras, né? Então, se ele é uma multiplicação de um número por uma ou mais letras, ele acaba sendo o quê? Uma expressão algébrica. Só que aqui a gente viu no último vídeo, né, que tem vários tipos de expressões algébricas. Tem a expressão algébrica racional inteira, racional fracionária e a irracional. Então, quando o monômio for uma multiplicação de um número por uma ou mais letras, tem que ser o quê? Tem que ser uma expressão algébrica racional inteira. Ou seja, a letra ela só pode estar no numerador, né? Não pode ter letra no denominador e não pode ter letra numa raiz, não é isso? Não pode. Não fiquem assustados, tá bom? É que às vezes a explicação de uma coisa, né, a definição de uma coisa, no caso de monômios, é mais complicada do que o próprio monômio, né? Mas aqui a gente só está vendo a explicação de o que é um monômio, a definição. A definição é o que então? É um número, ou se não for só um número, é o quê? É a multiplicação de um número por uma ou mais letras. Nesse caso, vai gerar uma expressão algébrica. Só que essa expressão algébrica, né, ela só pode ser racional inteira, não é isso? Vamos ver então alguns exemplos para vocês verem como é que é tranquilo esse assunto sobre monômios. Então, gente, por exemplo, né, o 3. O 3 é um monômio, porque ele se enquadra na definição. Ó. Monômio é um número. Então, ó, o 3 é um monômio. Um outro exemplo de monômio, ó, um outro exemplo. 4x. 4x também é um monômio, por quê? Nesse caso, né, ele já está nessa outra parte. Ó. É uma multiplicação, é um produto de um número 4 por uma letra, x. Tá bom? E essa letra aqui, ó, isso aqui é o quê? É uma expressão algébrica, né? E realmente é uma expressão algébrica racional inteira. Por quê? Porque a letra, né, o x, ele está aqui no numerador, né? Ele não está no denominador e não tem nenhuma raiz nele. Agora vamos ver exemplos, né, de expressões algébricas que não são monômios, né? É importante você saber o que é um monômio e é importante você saber o que não é um monômio, tá bom? Então agora exemplos de expressões, né, algébricas que não são monômios. Por exemplo, ó, A mais B. A mais B é um monômio? Não é um monômio. Não é um monômio. Por que não? Porque aqui temos uma soma, tá vendo? E na definição de um monômio não aparece nada falando de soma. Então, sempre que houver uma soma, ou uma conta de mais, né? Uma adição, ou uma conta de menos, né? Uma subtração, não vai ser monômio, tá? Não importa se é com letra ou com número, tá vendo? Quando tem a conta de mais com letras, né? Não é um monômio, né? Um monômio é um número ou uma multiplicação de um número por uma letra, né? Ou mais letras. E essa letra não pode ter raiz nela e ela não pode estar no denominador. Então, um outro exemplo de uma expressão algébrica, né, que não é um monômio, é essa aqui, tá vendo? X vezes x dividido por y. Ah, professor, por que não um monômio? Né? Porque o y, né, uma letra, está no denominador. Então, essa aqui é uma expressão algébrica racional fracionária, né? Fracionária. Então, essa aqui também não é um monômio, né? Então, gente, é fato, né? Um monômio é um número ou é uma multiplicação de uma letra de uma letra por um número. Mas, geralmente, a maioria das vezes aparece essa segunda parte aqui, tá vendo?
Geralmente, o que nós mais vemos como monômio é realmente a multiplicação de um número por uma letra, tá bom? E essa letra não pode ter raiz nela, e ela não pode estar no denominador. Vamos então ver mais exemplos sobre monômios e aprender um pouquinho mais sobre eles. Vamos lá então, vamos ver agora exemplos de monômios, tá bom? E entender por que eles são monômios, ó. Um primeiro exemplo, muito tranquilo, que nós já até vimos praticamente, é esse aqui, ó. 2 vezes x. 2 vezes x, gente, é um monômio. Por quê? É uma multiplicação de um número por uma letra, né? Então, é um monômio de fato, né? E essa letra está no numerador, tudo certinho, né? Não tem raiz nela, então, ok, né? Isso aqui, então, 2x é um monômio, né? É uma expressão algébrica que é um monômio, né? Nem toda expressão algébrica é um monômio, né? Mas essa aqui é. Outro exemplo de monômio, né, é esse aqui, ó, 3AB. Então, ó, é um número multiplicado por duas letras, né, A e B. Então, também é um monômio. Um outro exemplo de monômio que nós podemos ver é menos 5x ao quadrado. É o menos 5 multiplicado por o x duas vezes, né, x ao quadrado. Então, também é um exemplo de monômio. Só não é monômio quando tem soma, quando tem diferença, ou quando a letra, né, está no denominador ou tem uma raiz nela. Aqui, o x está elevado à potência 2, não tem nenhum problema, está dentro da definição. Outro exemplo de monômio é, ó, 1/2, uma fração, né, 1 sobre 2, vezes a ao quadrado, b ao quadrado, c ao quadrado. Também é um exemplo de monômio, né? Ah, professor, mas aqui tem uma fração. Não tem problema, né? Isso aqui é uma expressão algébrica racional inteira, né? O problema é se alguma letra estivesse no denominador. Aqui, como é o 2, não tem problema. Então, isso aqui também é um monômio. Porque é um número, né? Um número, que é uma fração, multiplicado por letras. O A duas vezes, o B duas vezes e o C uma vez só. Outro exemplo é y. Y também é um exemplo de monômio. Ah, professor, mas cadê aí o número, né? Não tem que ser um número multiplicado por uma letra? Aqui tem um número, gente. Qual é o número? É o 1, né? Aqui tem o 1 multiplicado. Nós não colocamos, mas aqui tem. Outro exemplo de monômio é menos PQ. Ah, professor, cadê aqui o número? Aqui também tem número, gente. É menos 1. Menos 1, P vezes Q. É um número menos 1 multiplicado pela letra P e pela letra Q. E aqui é o número 1 multiplicado pela letra Y. Vamos ver, então, mais um exemplo de monômio, que é esse aqui. 3/4, né? Muito parecido com esse aqui de cima, né? Então, ó, 3/4, uma fração, um número, né? Multiplicado pelas letras M e R ao quadrado. Então, esse aqui também é um exemplo de monômio. Repara, gente, em todos esses monômios aqui, vocês conseguem perceber alguma coisa igual? Eles são geralmente... Nenhum aqui é número, né? Como eu falei para vocês, a maioria dos monômios são números multiplicados por letras. Aqui não tem nenhum número sozinho. Se tivesse, seria monômio, mas não tem. Então, repara só. Todos os monômios aqui, eles são compostos, né? E a maioria dos monômios são assim, por um número multiplicado por letras. Então, um monômio ele pode ser dividido em duas partes. Quais duas partes são essas, né? Uma parte numérica, que é onde tem o número, né? E uma parte letra, que a gente chama de parte literal. Literal, né? Letra vem de literal. Então, parte numérica e parte literal, que são as letras, não é isso? Então, essas duas partes são as partes que compõem, né, os monômios, não é isso? Os monômios que não são só números, né? Então, a parte numérica, gente, é uma parte fixa. É uma parte que não muda. 2 é sempre 2. O 3 é sempre 3. Então, a parte numérica, né, é fixa. E a parte literal, ela é variável. Por que variável? Porque eu posso jogar aqui x2, x4, x0, x-1. Então, ela é variável. Então, eu tenho duas partes. Uma fixa, que é a parte numérica, e uma variável, que é a parte literal, né? Como a parte numérica, né, é fixa, ela não varia, ela também é chamada de parte constante, né? Ela é constante, ela é sempre 2. Então, a gente dá nomes, né? A parte numérica, ela tem o nome de coeficiente do monômio. E a letra tem o nome de
parte literal. Vamos ver então, vamos agora dissecar, né? Separar aqui nesses monômios, identificar a parte numérica, ou seja, os coeficientes do monômio, e a parte que é só a letra, ou seja, a parte literal. Vamos lá. Então, ó, para esse primeiro caso, 2x, quem é o coeficiente? Qual é a parte numérica? 2. E quem é a parte literal? A letra? X. Para, então, o 3AB, quem é o coeficiente? O número? 3. Quem é a parte literal? As letras A e B. Para, então, o menos 5x ao quadrado, gente, cuidado, tá? O menos conta. Menos 5x ao quadrado, o número, né? O coeficiente, a parte numérica, a parte fixa, constante, é o menos 5. Né? E a parte literal, a letra, a parte que varia, é o x ao quadrado, tá? Não pode esquecer do x ao quadrado. Esse x ao quadrado indica que é o x 2 vezes multiplicado, tá? Então, vamos continuar com nossos exemplos. Então, ó, nesse exemplo aqui, quem é o número, né? Quem é o coeficiente? 1,5. É uma fração. Não tem problema. Uma fração também é um número. E qual é a parte literal? As letras a ao quadrado, b ao quadrado e c. Agora, nesse exemplo aqui do y, né, tem que ter muito cuidado. Muitas pessoas erram isso aqui, ó. Falam que o coeficiente, né, falam que o número é 0, porque não tem ninguém aqui. Mas tem, gente. Aqui tem um 1 multiplicando, tá? Aqui tem um 1 multiplicando. Então, o número é 1, né, a parte numérica. O coeficiente é 1. E a parte literal, né, a parte variável é y. Reparem que tem muitos nomes, né? Parte numérica, coeficiente, a parte fixa, a parte constante, parte literal, parte variável. Né? Vamos chamar, então, só mesmo de coeficiente e de parte literal, para facilitar, tá bom? Então, mais um exemplo aqui para a gente é o menos PQ. O menos PQ também tem a mesma coisa. Ó. Quando tem um 1 não aparece, fica só mesmo a letra. E quando tem o menos 1, o 1 não aparece, fica só o sinal de menos, mas ele está lá. Então, o coeficiente é menos 1, né? E a parte literal é a PQ. Então, repara que em todo monômio nós conseguimos pegar ele aqui e destrinchar ele, né? Dividir ele na parte numérica e na parte literal. Então, aqui o nosso último exemplo, 3/4 de mr ao quadrado. O coeficiente, né, é 3/4 e a parte literal é mr ao quadrado. Então, gente, essa aqui é a teoria sobre monômios, tá? Ela é muito grande, vamos continuar falando sobre esse assunto nas próximas aulas, tá bom? Então, fiquem atentos aí com os monômios, tá? É um assunto muito legal e que vai dar muita continuidade pra gente, tá bom? Então, um grande abraço, tudo de bom e bons estudos.